Um dos pedidos que rolaram com frequência durante toda a quarentena de 2020 foi o de jogos para um jogador. Porém, já tínhamos feito isso lá no início de 2019. Na época, havíamos falado que não é exatamente comum ter jogos para um, pois isso não costuma vender. Bem, pelo menos antes da pandemia chegar. Agora, eu já não sei mais. Entretanto, uma tendência que vem crescendo, principalmente depois de 2015, é a de jogos com modo para um jogador, o famoso modo solo. Por isso, hoje iremos apresentar algumas das melhores opções que conhecemos de jogos com essa opção aqui no De Quem a Vez Indica. Se você não quiser que eu me sinta sozinho e desolado, dá aquela curtida, compartilhada e acionada no sininho que eu vou ficar muito feliz. E antes de começarmos, é importante dizer que é grossa. Até porque não é normal que jogos mais fáceis tenham esse tipo de opção, pelo menos até o momento. Começo as indicações falando de um cara que eu admiro muito e que chegou a fazer até umas leis aí que a gente fala até hoje. Recentemente, usaram o nome dele para batizar um jogo chamado Newton. Buscarão destaque na carreira acadêmica durante o século 17. Alocação de tais, é uma verdadeira festa. Eu sou suspeito para falar, mas é óbvio que adorei o jogo principalmente por conta de sua temática. Quanto ao modo solo, ele é idêntico ao modo convencional. A diferença está no fato de que o seu número de pontos de vitória é comparado a um placar na página 11 do manual. Então, se você tiver feito até 40 pontos, é um iletrado. Mas, se você tiver feito algo entre 41 e 50, é um escriba. E vai seguindo por aí até os 120 pontos ou mais, garantindo o título. Muitos jogos europeus, os tais eurojogos, são, na verdade, bem solitário, já que pode ocorrer muito pouca interação entre os participantes ao para um. É só você jogá-lo como se competisse contra a sua pontuação anterior. Newton é um desses casos, o que quer dizer que, mesmo quando se está jogando com atrapalhar você. Minha infância ficou marcada por diversos filmes, mas teve um que eu consigo lembrar de detalhes muito específicos antes mesmo de eu entrar na sala de cinema, de tão alto que foi o grunhido que vinha lá de dentro. Esse filme foi Jurassic Park e em 2017 criaram um jogo claramente baseado nele. Eu tô falando de Ilha dos Dinossauros. Como gosto desse jogo, desde os detalhes retrôs da arte até a possibilidade dos visitantes serem comidos pelos dinossauros caso seu parque seja mal administrado. Tudo nele foi muito bem pensado durante a dinossauro. Apesar de ser o denso manual que você vai levar tranquilamente aí uns 30 minutos para ler e mais um tempo para entender, o jogo é realmente tranquilo, uma vez que você arregace as mangas para tentar jogá-lo. Uma funcionalidade muito maneira que o jogo possui para facilitar a sua vida é a opção de escolher a duração de uma partida com base em cartas de objetivo. Como se não bastasse, o jogo ainda inclui um modo solo no qual os criadores gastaram um certo tempo pensando em modificações para deixar a partida desafiadora, já que no jogo original há um grau considerável de interação entre os jogadores e isso não poderia ser perdido. E ver quantos pontos fez ao fim de tudo. Porém, existem cartas que funcionam como uma espécie de inteligência artificial, selecionando códigos genéticos, especialistas e outros itens. Muito feliz porque a ideia é levar os conteúdos ao vivo para lá. Mas deixa para fazer isso quando acabar de ver esse vídeo aqui. Voltando aqui, Matt Leacock, que foi muito lembrado durante o ano de 2020, já que é dele um dos maiores jogos cooperativos do mundo, o famoso Medieval. Esse jogo poderia ser descrito como um rola-escreve com miniaturas, já que, em vez de escrever ou desenhar num bloco de papel os resultados tirados nos dados, os jogadores irão construir suas cidades medievais usando as diversas miniaturas disponíveis. Para quem já jogou King of Tokyo, Era Idade Medieval parecerá bastante familiar. Porém, o jogo em si não é nada muito complicado se comparado às demais indicações de hoje. Com um grau de interação entre os jogadores que pode variar em cada rodada dependendo dos resultados dos dados, ou seja, você irá
contra um jogador imaginário que irá rolar os seus dados, podendo prejudicá-lo dependendo do resultado deles. E isso ocorrerá ao longo de um número fixo de rodadas. Ao fim de tudo, seu placar será comparado com um de sorte razoável nesse jogo. Sexta-feira, vulgo Friday, é o melhor jogo para uma pessoa. Inclusive, foi indicado aqui justamente quando falávamos sobre jogos para um. E qual não é a nossa surpresa quando chegamos à conclusão de que iríamos terminar por indicar também Robinson Crusoe. Se gostou da ironia, é provável que também curta esse jogo cooperativo que funciona com até 4 jogadores. Um jogador, mesmo que você tenha que buscar alguma versão especial das regras. A ideia é meio que o outro lado do jogo Friday, já que o personagem que você escolher será ajudado pelo próprio Sexta-feira, que funciona como um participante. Além disso, você também possui um fiel escudeiro na forma do cão. Ambos vão lhe ajudar a fazer as ações tão importantes para a sua sobrevivência na ilha. Normalmente, para não dizer nunca, eu indico o mesmo jogo. Isso. O bacana é justamente diversificar. Só que esse programa é um caso especial dado a natureza de ser sobre o modo solo de jogos muitas vezes já conhecidos ou mesmo consagrados. Por conta disso, tivemos uma interseção e foi com o Teotihuacan. Eu não irei falar sobre ele de uma maneira geral, pois isso já foi feito no episódio em que o jogo foi apresentado pela primeira vez aqui no canal. A ideia agora é comentar sobre o modo solo. Nele, a partida ocorrerá de maneira parecida como se você estivesse curtindo o modo para 2 jogadores. Porém, o segundo jogador será o Teotibot, uma espécie de robô pré-programado que irá fazer diversas ações possíveis dependendo do atual momento da partida. Fiquei realmente impressionado porque de todas as indicações, Teotihuacan foi o que apresentou o maior cuidado em criar uma experiência absolutamente completa e desafiadora para o modo solo. Há um verdadeiro algoritmo que irá fazer durante a jogatina. No início, inclusive, demora um pouco até a gente memorizar tudo que precisa ser feito, mas com o passar da partida você vai pegando. Se quiser focar em um modo solo bem trabalhado, vale a pena conferir Teotihuacan. Eu confesso que eu não via muito sentido em conhecer o modo solo dos jogos de tabuleiro, já que parte da graça deles é justamente confraternizar e se divertir com mais pessoas. Porém, aproveitei essa quarentena para perder um pouco desse meu preconceito. Gostaria de ter conhecido mais opções para apresentar aqui, mas quem sabe isso não acontece na próxima quarentena. Ah, eu lembrei de um jogo rápido, leve e que tem um modo solo, que ele é bem honesto, na verdade, que é o Noctiluca, que foi citado aqui também quando a gente falou de jogos para 2. Então, se você quiser, dá uma conferida lá. Bem, o programa está acabando, mas lembre-se de que se você tiver qualquer sugestão, é só jogar aqui nos comentários. Valeu, pessoal!